Ela disse que estava passando mal. Ah, tá. Eu com ela. Entendi. Ela está passando muito mal. Ok. Sejam bem-vindos, nós estamos na aula 66, sequências de exercícios, conhecimentos algébricos. Peço para cada um de vocês colocar o nome e a palavra presente aí no chat. A você que chegou agora, a você que já estava aqui também, seja bem-vindo. Então, temos aqui a falta da Ana Júlia, temos o Bernardo, o Davi, a Gabriela, o Henrique, o João Arthur, João Machado, João Marcelo, João Pedro, João Vitor, Funk, Maria Eduarda Alves, Maria Eduarda Esteca, Mariana, o Murilo também está aqui, a Nicole também, e temos o Pedro, temos a Rayane. Estamos começando aqui então com 18 presentes, só faltando apenas a Ana. Ok. Chamar vocês então para a gente fazer esta aula, fazer esses exercícios. Os exercícios que estão disponíveis nesse módulo são exercícios de consequência da nossa PG. Então, para isso, nós vamos relembrar aqui algumas coisas em relação à nossa PG. Então, vamos iniciar assim. Professor, qual é a página mesmo? Página 169. Tá? Deixa o professor colocar aqui. Página 169. Tá bom? Primeira coisa, então, inicial, ou seja, como nós fazemos em relação ao APG. Se eu preciso colocar meios, professor, o que são meios? São valores que vão estar nos intervalos propostos, ou seja, se eu tenho um intervalo ali de 3 números, ou seja, uma sequência de 3 números. A1, A2 e A3, tá? Se eu tenho esses termos aqui, ou seja, essas sequências aqui. Como que funciona, professor, em uma PA? Em uma PA, você tem o seguinte, ó, se o termo do meio você pode chamar ele de x, o próximo termo que seria o seu A3 aqui, ou seja, se o seu A2 você pode chamar ele de x, o seu A3 vai ser x mais a razão. Tá? Razão a gente chama de R. E o seu termo anterior vai ser x menos a razão. Tá? Mas isso para um APA. Agora, no caso de um APG, que é a ideia que nós estamos estudando agora, no caso de um APG, a razão ela é multiplicada ao elemento anterior. Então, se você tem 3 meios aritméticos para você colocar, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter x, o próximo vai ser x vezes q. Que, no caso, nesse caso aqui, a gente está chamando ele de razão. Então, a sua razão vai ser x vezes q. Logicamente, o seu anterior vai ser x dividido por q, que é o inverso, tá? X dividido para q, que é exatamente o seu inverso. Então, você tem aqui a ideia geral de uma PG e a ideia geral de uma PA. Então, tanto a PG quanto a PA, elas obedecem a essas regras aqui. Para uma PG, a fórmula geral de uma PG é dada por AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Isso significa que cada vez que você aumenta aqui, tá, um termo, esse A1 será multiplicado pela razão. Então, vamos pensar aqui em 2 termos, ou seja, vamos colocar aqui que exatamente esse termo, você tem a razão 2, tá? Vamos colocar aqui, ó, de razão 2, e o termo do meio, ele é 6, e o A2, ele é 6, tá? Então, a razão é 2 e o A2, ele é 6. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Ok, só isso mesmo. Beleza? Ó. E, então, esse nosso primeiro termo, ou seja, esse A1,
ele vai ser encontrado como, professor? A partir dessa ideia aqui, ó, geral. Deixa o professor pegar uma caneta de cor diferente. Ó, para PA, você vai ter o seguinte, ó, o termo do meio ele é 6, o próximo termo é 6 mais 2, então ó, 6 mais 2, ou seja, seu próximo termo ele é 8, e o seu primeiro termo é 6 menos 2, ou seja, 6 menos 2, 6 menos 2, então esse termo aqui é 4. Então, para PA você tem 4, 6, 8. Para a sua PG, eu estou batendo nessa tecla porque para ficar isso gravado na mente de vocês, para essa PG, a gente tem já o contrário. Se o nosso termo do meio ele é 6, o nosso próximo termo ele vai ser 6 multiplicado pela razão. Como assim, professor? Ele vai ser o 6 multiplicado pela razão. Então, ele vai ser exatamente 6 vezes 2, tá? 6 vezes 2 que dá 12, ó. 6 vezes 2. E o seu termo anterior aqui vai ser como? Vai ser 6 mais dividido para 2, ou seja, vai ser 3. Tá bom? Então, para você descobrir o próximo termo, é só você multiplicar pela razão. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24, e assim sucessivamente. Tá? Dito isso, ou seja, feito essa nossa ideia aqui, o professor quer mostrar outras coisas para vocês agora. Vamos à nossa aula, que chama aula de sequências, e vamos falar um pouquinho aqui sobre as razões e também em relação à soma, tá? Em relação à soma dos termos de uma PG. Deixa o professor pegar aqui rapidamente para a gente relembrar esse conteúdo. Enquanto isso, se você já chegou aí e não colocou o seu nome ainda no chat, coloca o seu nome aí no chat, tá bom? Não se esqueça. Ok. Deixa eu pegar aqui então. Vou colocar aí para vocês. A ideia geral de uma PG, ou a soma dos termos de uma PG infinita, que foi a nossa última aula. Se você não assistiu, é importante que você assista, certo? Volte uma aula anterior aí e assista essa aula, tá? Também está postado no plural e também nesse canal aí. Vamos aqui, ó. O senhor vai limpar aqui essa ideia inicial da tela, deixa eu limpar aqui. Eu vou colocar essa ideia aqui para a gente pensar junto a respeito de alguns parâmetros aqui dessa nossa soma. Aqui a gente está falando sobre uma PG infinita, de razão Q. Bom? Então, a soma dos termos de uma PG é infinita. Beleza? Então, ideia geral. Consideramos que uma dízima periódica é composta por 0,4444 e assim sucessivamente. Então, a fração que aparece, ou seja, a fração geratriz, é 4 sobre 9. Então, nós podemos escrever que 0,4444 é igual a 4 sobre 9. Ou, se você somar 0,4 mais 0,04 mais 0,004 infinitamente, você vai achar exatamente essa fração. Por isso que nós chamamos de PG infinita, porque trata-se da ideia de somar os termos que compõem uma dízima periódica. Nesse caso aqui, de um período, né? A gente pode chamar aqui, dizer aqui de um período.
Então, a cada período ele se repete, tá? Mas poderia ser assim, ó, 0,252, 252, 252 e sucessivamente, tá? Nesse caso aqui, você chama esse cara aqui de x e pode encontrar a geratriz. Como ele se repete de 3 em 3 períodos, então a multiplicação para esse 252 aqui tem que ser exatamente 1000, ó, tem que ser exatamente 1000, ou seja, tem que voltar aqui 1000. Então, você vai ter 1000x aqui, ó, 1000x. Olha que simplesinho. 1000 vezes x, ou seja, aqui você tem x. Então, aqui, como se repete de 3 em 3 períodos, 1000 vezes x vai ficar 252, 252, 252, 252 e assim sucessivamente também. Deixa só o professor alinhar esse carinha aqui, porque eu quero mudar ele de lugar. Isso. Para ficar vírgula debaixo de vírgula. Beleza. Então, como eu vou ter agora vírgula debaixo de vírgula aqui, e esse meu primeiro x aqui, deixa eu apagar ele e colocar ele na posição correta. E esse meu primeiro x aqui, ele vai ser subtraído com esse carinha aqui de baixo. Então, fazendo a subtração de x em relação a esse 1000, deixa eu colocar o sinalzinho de igual aqui também, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que todos os termos depois da vírgula, eles serão cancelados. E aqui eu tenho 1000 menos x, ou seja, eu tenho então 999x, e eu tenho 252 com esse 0,252 aqui, todos os termos depois da vírgula cancelados. Esse menos esse. Então, eu vou ter 999x, que é igual a 252. Ou seja, então, a forma geratriz, ou seja, a fração geratriz, é exatamente 252 sobre 999. Que gera esse 252, 252, 252, ou seja, que gera essa dízima periódica aqui. Tá? Então, para você somar esses carinhas aqui, seria você pegar esse 0,252 mais 0,000252, tá vendo? Ou seja, você está aqui numa sequência. Então, essa é a ideia dessa sequência, que é exatamente a nossa soma da nossa PG infinita. Já vimos isso na aula anterior. Como que é essa soma, professor? O primeiro termo com 1 menos a razão, tá? Ou o primeiro termo multiplicado por menos 1 sobre a razão menos 1. Bom, mas a ideia é exatamente a mesma. Vamos à nossa primeira questão da aula 66. Vou pedir para vocês acompanharem aqui. Deixa eu colocar aqui o resumo da nossa aula, então. Ok. Limpar esse quadro aqui também. Vou apagar ele aqui. Ó, então, o que você tem no seu material de anotação? O que você tem aí é o seguinte, ó. Existe uma certa PG. Esse é o resumo, tá bom? Para você achar os próximos termos, ou seja, vamos pensar aqui no APG de razão 2. Deixa eu pegar aqui. Razão 2.
Se a razão é 2 e o primeiro termo, seja o nosso A1, é 5, então você vai ter 5, primeiro termo, depois 5 vezes 2, ó, 5 vezes 2, que é 10. Depois o termo anterior vezes 2 de novo, ou seja, 10 vezes 2, que é 20. Tá? Então você tem exatamente esses termos aqui. E assim sucessivamente. Tá? 20 vezes 2, que é 40. Qualquer desses termos que você pegar, você pode encontrar o anterior. Ou seja, aqui eu sei o A2 e o meu A4. Então aqui eu tenho o A2 e aqui eu tenho o A4. Se eu fizer a multiplicação do A2 vezes o A4, é a mesma coisa que colocar o A3 ao quadrado. Então, ó, A3 ao quadrado, A3 elevado a 2, é igual a A2 vezes A4. Traduzindo isso, ou seja, se eu multiplicar A3 vezes A3, é a mesma coisa que fazer A2 vezes A4. Ou seja, 20 vezes 20 é 400. E 40 vezes 10 também é 400. Bom? Então essa ideia aqui é uma ideia muito importante que vai te ajudar muito nas resoluções das questões de PG. E aqui a soma, que é aquela que a gente falou na última aula, tá? Soma dos termos de um APG finita, certo? Você tem o primeiro termo, você tem a razão, n menos 1. Murilo, você está por aí, Murilo? Lê para o professor a questão de número 1, se possível. Abra aí o seu material. Professor, aqui dá um barulhão, não vai dar não. Ok. Alguma outra pessoa, por favor? Aqui tá em reforma, a casa tá. Eu posso ler, professor, se quiser. Pode sim. Considere a sequência infinita, raiz de 2, raiz de 2 de raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 de raiz de 2, a n, em que A1 é igual a raiz de 2, e para todo número natural n, n maior ou igual a 2, temos a n igual a raiz de an menos 1. Esta sequência, portanto, não é uma progressão aritmética, nem uma progressão geométrica. Pode-se mostrar que o produto dos termos da sequência converge para o número positivo p. Obtenha p. Ok. Então, o que nós estamos vendo aí é a questão dessa raiz. Então, nós vamos relembrar aqui alguns conceitos sobre exponenciação. Tá? Conceito mais básico sobre exponencial. Toda vez que você tem exemplo, você pode transformar, porque nós temos a raiz, né? Então, você pode transformar essas raízes aqui em exponenciais, tá? A gente pode transformar essas raízes em exponenciais. Então, você tem aqui o seu A1. Então, vou escrever aqui, ó. A1 é igual a raiz do número 2. Você pode reescrever isso da seguinte forma, ó. A1 é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Por quê, professor? Porque aqui o inverso da radiciação é uma exponenciação, ó. É uma exponenciação. Você faz exatamente o inverso dessa exponenciação. Tá? Quando você está ao quadrado de um lado, ao quadrado do outro, você faz exatamente isso. Eu não quero entrar nessa parte, mas eu quero te mostrar o seguinte, ó. Se você tiver um termo assim, ó, deixa eu trocar a cor aqui. Um termo assim, ó, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Quanto que é isso, professor? Aqui dentro você tem um número 1, ó. E dentro você tem um número 1, ó. Então, isso vai ficar 8 elevado a 1 sobre 3. Ó, é desse jeito aqui que fica. Bom? Desse jeito aqui que fica. E o que é o número 8, ó? Só resolvendo aqui, ó.
O número 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Certo? Então, 2 elevado a 3 elevado a 1 sobre 3. Quando você tem 3 elevado a 1 sobre 3, dessa forma aqui, ou seja, os expoentes aqui, você tem uma multiplicação de expoentes. Então, esse expoente aqui, como tivesse um aqui embaixo, você pode só multiplicar ele reto aqui, ó. Multiplica esse por esse e multiplica esse por esse. Então, fica 3 vezes 1, que é 3, e 1 vezes 3, que é 3. Ou seja, então, esse valor aqui vai ficar 2 elevado a 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1, então fica 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Bom? Então, o que é raiz cúbica de 8? É 2. Por que é 2, professor? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Tá? Então, a definição de raiz quadrada, ó, raiz quadrada de A será igual a B, se e somente se B ao quadrado for igual a A. Bom? Se isso daqui acontecer, é verdade. Então, exemplo, a raiz do número 100 é 10. Por quê? Porque se eu colocar 10 ao quadrado, eu vou ter 100. Bom? Então, dito isso, a gente vai voltar aqui para a primeira aqui, ó. Como ele disse que o A ele é raiz de 2, então o próximo vai ser a raiz da raiz de 2. Professor, como que eu faço a raiz da raiz de 2? Aqui vai ficar multiplicado, ó, por meio, depois vai ficar multiplicado por meio e assim sucessivamente, tá? Então, o nosso primeiro termo aqui é o quê? Raiz de 2. O nosso segundo termo é raiz da raiz de 2. Nosso terceiro termo é raiz da raiz da raiz de 2. E assim sucessivamente. Ou seja, o que eu tenho como multiplicação aqui? Se esses termos são produto, ó. Ele diz que esses termos são o produto dos termos dessa sequência é P. Aí ele disse isso pra gente. Então, vamos chamar isso aqui de P. Se esse valor é P, então eu tenho P é igual a 2 elevado a meio, multiplicado por 2 elevado a meio vezes meio. Ó. A gente já fez aqui, ó. O que é meio vezes meio? Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu tinha meio. Meio vezes meio é 1 sobre 4. Certo? Meio vezes meio vezes meio. Então, aqui vai dar 1 sobre 8. Tá vendo? 1 sobre 4, 1 sobre 8. Então, 1 sobre 2, que é o primeiro. 1 sobre 4. 2, 1 sobre 8. Certo? Vezes, e assim sucessivamente. Então, eu posso falar o seguinte, que P é igual a 2 elevado a essas potências aqui, ó. Quando tem uma multiplicação, ou seja, quando eu tenho assim, ó, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a 2, eu posso conservar as bases, somos expoentes. Então, 2, 3, mais 5, mais 2. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 8, 2 elevado a 10 aqui. Ó. Tá? Então, eu posso fazer isso. Beleza? Posso fazer isso. Então, aqui vai ser a mesma forma. Ó. 2 elevado a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, e assim sucessivamente. Então, esse valor aqui vai ser quanto, professor? Esse valor vai ser P é igual a 2, e lá em cima, eu vou ter os meus termos, tá? Esses termos aqui todos somados.
Ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Ou seja, tá vendo que esse 2, 4, 8, 16, 32. Tá vendo que a base deles é tudo 2, ó? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, até eu chegar a 2 elevado a n. Tá vendo, ó? Até chegar a 2 elevado a n, ou seja, essas bases aqui são tudo. Ou seja, o último termo meu aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a n, ó. Então aqui eu tenho exatamente essa ideia, ou seja, a soma dessa ideia, a razão é sempre meio, tá? Então, se a nossa razão é meio, eu posso reescrevê-lo, tá? Eu posso reescrevê-lo dessa forma aqui, ó. Como eu quero apenas o produto, né? Como eu quero apenas o produto, ou seja, exatamente esse meio que vai estar aqui em cima, ó, esse meio elevado a n, então eu posso reescrever ele assim, ó. 2 dentro de uma raiz. Vou apagar aqui. Como ele pediu para a gente escrever dentro da raiz, ó, 2 raiz de 2 raiz de 2 raiz de 2, tá? Raiz de 2 e pontinho, pontinho, pontinho. Vai ficar fazendo todos aqui, né? Mas por que, professor, que a gente pode escrever dessa forma aqui? Porque observe que aqui é exatamente a razão, e a nossa razão aqui é exatamente meio. Tá? Então, é exatamente meio. E o P, quem é o P, professor? O P é o 2. O P é o 2. Tá? Porque se a nossa razão é meio e eu tenho o valor zero aqui, ou seja, eu tenho 1 sobre 2 elevado a n, e no lugar do n eu coloco o número zero. Então, se eu coloco exatamente zero aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 1 sobre 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero é exatamente 1. E 2 elevado a zero é exatamente 1. Deixa eu colocar aqui. 1 sobre 1. Tá? Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, nosso P ele é 2. E o produto de P... Desculpa aqui que está travando aqui. E o produto de P, ele é exatamente esse valor... Ele é exatamente esse valor de raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, tudo dentro da raiz aqui. Então, nós temos aqui exatamente o P. Quem é o P? Desculpa aqui, que estou travando aqui alguma coisa. Deixa eu trocar o de pincel aqui de novo. Ó, como ele quis saber quem era o nosso P, e o nosso P, ele é esse 2, igual eu disse para vocês, e a nossa sequência ficaria raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Que é o que ele pede por último ali para a gente fazer. Bom, entendido? Alguma pergunta em relação a essa número 1? Então o P é só 2, no caso, né? O P é 2. O que ele perguntou é isso aqui, ó. Quem é o P? Nosso P, ele é 2. Por quê? Porque essa ideia aqui ficou muito ruim aqui, porque eu estava falhando aqui. Aqui, ó. Você tem... Como a gente encontrou que é 2 elevado a n aqui, ou seja, aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a n aqui. Então, se você tem 2
elevado a 1 sobre 2 elevado a n, e esse n for zero, ou seja, for o primeiro termo de todos, então vai ficar 2 com 1 sobre 1. 1 sobre 1. Tá certo? E esse nosso 1 sobre 1 aqui vai dar exatamente 1, ou seja, aqui vai ter exatamente 2. Então, nosso P0, nós utilizamos nosso P em relação a zero. Então, nosso P0, ou seja, nosso P inicial, que é o que ele pergunta aqui, é exatamente o termo 2. Beleza? Beleza, beleza. Beleza. Vamos à próxima questão. Vira a página aí, página 170. Questão 2. Questão bem legalzinha de a gente fazer também. GV, deixa eu colocar aqui em... Vamos limpar aqui. Alguém, por obséquio, faça a leitura da questão 2 para gente. A figura indica infinitos triângulos isósceles cujas bases medem em centímetros 8, 4, 2, 1. Sabendo que a soma da área dos infinitos triângulos achurados na figura é igual a 51, pode-se afirmar que a área do retângulo de lados H e D é igual a... Ok. Então, ele colocou aí uma sequência para gente, né? Esse 8, esse 4, esse 2, esse 1, e assim sucessivamente. Nós estamos vendo que existe uma razão aí, e essa razão, ela é uma razão que está entre 0 e 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 8, próximo termo 4, próximo termo 2, nosso próximo termo 1. Tá? Então, só um minutinho, deixa eu fechar esse programa e abrir de novo. Aí. Tá dando um erro aqui. Que boa. Não tem nem 10 horas que eu tô trabalhando aqui, não tem dando. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então, aqui nós temos 8, 4, 2 e 1. Esse nosso primeiro termo aqui, que é exatamente esse 8, observe que ele foi multiplicado ou foi dividido, né? Foi dividido por 2, no caso. Como a gente está falando de uma sequência, ou seja, a gente está falando que existe a soma das áreas infinitas dos triângulos achurados, tá? Ou seja, essa soma das áreas infinitas desses triângulos aqui. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para a gente que você está somando esses pedacinhos aqui, ó, todos esses pedacinhos minúsculos aqui, e assim sucessivamente. Então, se você está somando ele, o próximo vai ser a metade do anterior. Então, é 8 multiplicado por 1 sobre 2
multiplicado por 1 sobre 2. Depois, você tem... Deixa eu apagar aqui. Ó. Oito. Tá. Multiplicado... Não vai dar certo esse negócio. Multiplicado por 1 sobre 2. Por quê? Porque o nosso próximo termo, ele é o termo 4. Certo? Depois você tem o 4, e também você multiplicou por 1 sobre 2, e o seu próximo termo, ele é o número 2. E assim sucessivamente. Ou seja, o que nós temos aqui é uma razão de 1 sobre 2. Mas, professor, como que a gente sabe, ou seja, como que a gente vai saber essa distância D aqui, ó? Tá? Pode-se afirmar, então, que a área do retângulo de lados H e D é igual a quanto? Ou seja, ele quer saber quanto que é esse retângulo aqui, ó. H em relação a D. Então, esse D aqui, a gente vai fazer ele em função de quem, professor? A gente vai fazer ele em função desse valor aqui, ó, que é 4, que eu já tenho aqui. Ou seja, tudo aqui é 8, né? Ó, tudo aqui é 8. Então, eu vou ter o valor máximo aqui, que vai ser outro 8 aqui também, ó. Então, eu vou ter 8 mais 8. Então, o nosso D aqui vai ficar igual a 16. Professor, por que o nosso D vai ficar igual a 16? Ó, observe aqui o seguinte, ó. Vou somar o D, eu vou fazer o quê? D. D. D igual a 8, que é esse primeiro pedaço aqui, dividido por 1 menos meio. Vai dar 16 aqui, né? 1 menos meio vai ser 2, 2 vezes 1. 1 vai ser 1 sobre 2, que vai dar 16. Vai ficar 8 dividido para 1 sobre 2, que vai dar 16. Tá? Beleza? Então, essa distância aqui D é 16. Isso nós já sabemos. A única coisa que falta para a gente fazer agora é achar essa altura H aqui. E essa altura H... Tá, é 8 sobre 1 menos meio? É, 1 menos meio, tá. porque a cada período a gente está diminuindo a metade, né? Ó. Primeiro Sim. era 8, depois é 4, depois é 2. A gente está diminuindo a metade da base. A altura permanece a mesma, mas a base ela é a metade. Sim. Tá? Então, a distância total é 16. Então, a gente já sabe que a distância total ela é 16. E agora, para a gente achar essa altura H em relação às áreas desses nossos triângulos, vamos pegar o primeiro triângulo aqui, ó. Vamos achar a nossa altura do primeiro triângulo. O primeiro triângulo pintado, ele está exatamente aqui, ó. Esse pedaço dele aqui, ó, tudo aqui era 8, então o pedaço dele aqui é 4, ó. O pedaço aqui é 4. E esse outro pedaço aqui, ó, é um pedaço da metade de 4, ó, que é 2. Então, a base desse nosso triângulo aqui é 4 mais 2, ou seja, a base dele é 6. 6 vezes a altura H, que eu não sei quanto que é, dividido para 2. Então, esse primeiro triângulo é isso. Então, vamos lá. Ó. Primeiro triângulo de todos. Vamos resolver agora, então. 6 vezes H, que é a altura, sobre 2. Mais. Nosso segundo triângulo aqui, que é achurado, o que é achurado? Pintado. Ele está aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui continua sendo 2, ó, que faz parte desse mesmo triângulo aqui. E aqui já é, a base inteira é 2, ou seja, então a metade dele é 1. Então, isso aqui vai ser 2 mais 1, que é 3, ó. Aqui foi 4 mais 2, que é 6. Aqui vai ser 2 mais 1, que é 3. Então, observe que existe uma sequência aqui, ó.
3 que multiplica H sobre 2. O próximo vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó, que eu já conheço. Mais meio, certo? Ó, isso aqui é meio, a gente já sabe que aqui é meio, porque se a base é 1, né? Eu tenho a metade, ó, meio, mais 3H sobre 2 e assim sucessivamente. Tá? Mais 3H sobre 2 e assim sucessivamente. Ou seja, vai diminuindo, 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 até a gente encontrar o menor valor. A razão, então, da soma, ou seja, a razão é meio, ou seja, está sendo a metade, tá vendo? Era 6, depois ficou 3, a metade de 3, que é 1,5. Deixa eu colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui certinho. Metade da metade, que vai ser 0,75, ou seja, vai ser 1 mais meio, tá? Sobre 2. E assim. Eita, travou. Para questões, então, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, professor? Tudo isso daqui. A menor questão vai ser a seguinte. Se você fizer isso aqui, vai ser o quê? 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Então, você vai ter 3 meios, tá certo? Ó, você vai ter 3 meios de H, de novo. Ou seja, observe que você vai continuando e vai repetindo esses 3 meios de H, 3 meios de H, 3 meios de H. O que significa é que cada vez que você faz essa conta, você está multiplicando ele pela metade. Ou seja, você está fazendo a metade da metade. Porque aqui vai ter outra dividido para 2, tá certo? Está fazendo a metade, a metade, a metade. Ou seja, a razão disso aqui é exatamente a mesma razão que a gente tinha encontrado aqui, ó, que é exatamente 1 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó, que a razão é igual a 1 sobre 2. Deixa isso aqui agora aqui no cantinho. A gente já volta ali. Se a razão é 1 sobre 2, e eu vou ter 3H, 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 sempre repetindo aqui, então eu vou ter o seguinte, ó, 3H, a mesma ideia da distância aqui que a gente fez, ó, mesma ideia de D, a gente vai fazer em relação ao H. Deixa eu até apagar aqui, eu vou fazer ali em cima, e fica até mais fácil, fica até mais próximo ali para a gente entender. Deixa o professor pegar esse vermelho aqui de novo. Ó. Então, para a gente encontrar esse H, vai ser o seguinte. 3H sobre 1 menos meio. Ó, exatamente a mesma ideia que a gente tinha no de cima. Isto é igual a 51. Ele disse para a gente que isso vai dar 51. Tá? Se você fizer aqui rapidinho, ó, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1, 1. Vai dar 1 sobre 2. Então, você vai fazer 1 sobre 2, vai dar 3 vezes 2 aqui, vai ser 6. Então, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Você vai ter isto é igual a 3H sobre 1 sobre 2, que é igual a 51. Faz meios extremos, ou seja, aqui embaixo tem 1, então faz esse meio, e esses extremos vai ficar 6H igual a 51. Então, 6H igual a 51. Então, H é 51 sobre 6. Beleza? Então, se a gente achou o valor de H, que é 51 sobre 6, e achou o valor de D, que é 16, deixa o professor apagar aqui embaixo aqui, para a gente fazer junto, então, agora a área desses triângulos. Deixa eu devolver o 6 aqui, que eu arranquei ele aqui. H igual a 51 sobre 6. Então, a área total é D,
que multiplica H. O valor D é 16. Então, aqui foi 16. Multiplicado por H, que é 51 sobre 6. Então, 51 sobre 6. Quando você fizer 16, ou seja, 6 vezes 51, o que é o 6? O 6 eu posso reescrever ele como sendo 2 vezes 3. Então, aqui, ó, este 16 vai virar 8. E esse 51 vai virar 17. 17. Aí você faz 17 vezes 8. 17 vezes 8 é igual a 136. Só para facilitar nosso cálculo, tá? Você pode multiplicar 16 vezes 51 e dividir para 6 e fica tudo bem para a gente, tá? Então vai dar exatamente 136 a área. Então, como ele não colocou em centímetros, ele colocou em centímetros lá. Então são 136 centímetros quadrados. Beleza, beleza. Alguma pergunta? Como estamos? Não. Não? Tranquilo? Tá tranquilo. Deu para entender essa última aí? Facinho, bem facinho? Então tá. Vamos à nossa aula 67 e 68, então. E nós vamos falar sobre potência de um expoente real. Tá? Potência de um expoente real. Então, vamos falar sobre exponenciação. Aula 171. Ou página 171. Só para o professor voltar aqui.